Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos a boa palavra de Deus. Quero te fazer um convite. Curta o nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe nossos vídeos para que outras pessoas possam ter acesso a essa boa palavra. Nós já vamos entrar na lição de hoje, mas antes, vamos ao nosso momento missionário. A gente sempre pensa que a gente tem fé e que uma criança não pode ensinar nada de fé pra gente. Mas eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, o que Deus faz na vida da gente através de uma criança. Foi um domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, onde uma das nossas alunas do PEP participou da classe e ela aprendeu naquele domingo que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente e levar a gente para o céu. E que a gente tinha que estar preparado para isso. Você já ouviu muita mensagem sobre isso, não é? Você foi para casa, passou sua semana, trabalhou, tranquilo. Mas essa menina, ela ficou pensando, Stephanie, isso não, seu nome, ela ficou pensando. Quando chegou no culto da noite, eu estava na porta para receber o pessoal para o culto e chega a Stephanie com uma mochila nas costas. Eu vi ela de mochila, pensei, tá indo para algum lugar, tranquila. Daqui a pouco chega a mãe. E a mãe, que não era crente, chega para mim e fala assim: o que foi que vocês falaram para Stephanie hoje? Porque ela hoje saiu e antes ela falou: mãe, eu tenho que levar a minha boneca, eu tenho que levar uma roupa e tenho que levar um lençol e uma toalha. Aí eu falei: mas eu não entendo, eu não pedi para ela trazer nada. Aí nós chamamos a Stephanie. E a Stephanie disse: tia, você lembra que de manhã você falou que a gente tem que estar preparado porque Jesus vai voltar a qualquer momento? Então eu estou preparada, minha mochila está prontinha. Se ele vier hoje, eu posso ir para o céu, porque eu estou aqui com todas as coisas que eu gosto, até a minha boneca. Meu Deus, isso é a maior prova de fé que eu já ouvi até hoje. E se Jesus voltar agora, você está com a sua mochila preparada? Isso que a gente tem feito nos PEPs, a gente tem ajudado as crianças a entenderem que elas precisam estar preparadas também para quando Jesus voltar. Elas precisam ter Jesus nos seus corações. E essas crianças nos ensinam também a confiar em Deus e a depender de Deus. Que essa história que me ajudou tanto possa ajudar você também a entender que a gente tem que investir na vida das crianças, que nós temos que falar de Jesus para as crianças e temos que ensinar a palavra de Deus para as crianças, para assim transformar o mundo de várias crianças com a alegria que só Jesus pode nos dar. O título da lição de hoje é Uma Vida Transformada. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Chegamos então ao terceiro estudo da carta de Paulo aos Filipenses e o apóstolo ele nos mostrou sobre como viver uma vida transformada. Hoje nós vamos falar sobre a importância de termos uma vida totalmente dedicada ao Senhor, as características daquele que tem uma vida alegre no Senhor e como viver bem em toda e qualquer situação fortalecido no Senhor. Dedicação total. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Ao longo desse texto, o apóstolo Paulo está usando a figura de alguém que está disputando uma corrida, um corredor. E Paulo, então, se coloca como esse corredor. Mais uma vez, nós percebemos que ele está usando o próprio exemplo para ensinar aqueles irmãos filipenses e também a nós. Aqui é possível destacar que o corredor ele deve estar extremamente focado. Paulo está dizendo que a corrida do crente é uma corrida de foco. Mas que corrida é essa? Qual é o objetivo? Essa corrida é o crescimento espiritual. Paulo está falando que o objetivo do cristão é o conhecimento de Cristo, e isso é um crescimento. Por isso ele não pode olhar para trás. Por isso ele não pode olhar para o hoje e somente estar focado no horizonte, somente estar focado no futuro. E aí nós vamos entender um pouco sobre o não olhar para trás. Sabemos, é claro, que
que quem somos hoje depende de quem nós fomos no passado, e aquilo que nós seremos amanhã também depende do que estamos fazendo hoje. Paulo não está sendo contrário a essa ideia. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu tenho um foco, quando eu estou olhando para frente, que é o conhecimento de Cristo, quando eu tenho um caminho a percorrer de crescimento espiritual, eu não posso olhar para trás para as coisas, sejam boas ou sejam ruins, sejam agradáveis ou desagradáveis. Porque se o corredor olha para trás, ele perde a visão daquilo que está à frente, ele perde o horizonte, então a sua velocidade diminui. Paulo está dizendo que é preciso empreender a máxima velocidade para o crescimento espiritual. Mas ele também fala que nós não devemos olhar para o hoje, porque se nós acompanharmos a evolução do texto, ele está construindo a ideia de que ele poderia muito se vangloriar em quem ele era, mas ele não o faz. Ele considera tudo isso como esterco. Esse é o termo usado no texto. Então, se Paulo olhasse para o hoje, ele provavelmente estaria se autoglorificando, se sentindo, e aí, mais uma vez, a velocidade poderia diminuir. Assim é na nossa vida. Às vezes nós temos um objetivo, mas quando nós olhamos para o que já alcançamos, nós paramos e pensamos assim: eu já tenho alguma coisa, já estou bem. E aí a nossa velocidade diminui, continuamos andando para frente, mas de uma marcha muito lenta. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, ele não está abandonando aquilo que ele foi antes, aquilo que ele conseguiu, mas ele está dizendo: olha, eu tenho um objetivo e eu vou viver focado nesse objetivo, que é o conhecimento de Cristo. Filipenses 3, verso 8, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Enfim, a atitude correta, então, é olhar para a frente, mirar no horizonte, estar dedicado ao prêmio final, ao prêmio do chamado celestial. Isso devemos fazer com uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Uma vida que o busca em primeiro lugar e que deixa para trás aquelas coisas que podem causar atraso. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A alegria transformadora. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses capítulo 4, versos 4 e 5. Como já mencionamos aqui, a carta de Paulo aos Filipenses é a chamada Epístola da Alegria. Paulo vai usar esse texto aqui para nos mostrar os efeitos dessa alegria, a alegria do Senhor, na vida dos cristãos. Isso é algo tão importante que ele repete a afirmação quando ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E esses efeitos, eles vão muito além de um sorriso no rosto. Eles nos mostram ou nos colocam diante de algumas características. Amabilidade. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A alegria do Senhor, ela nos faz sermos amáveis, demonstrar compaixão e amor pelos nossos irmãos. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8, vai dizer o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vida sem ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ao reconhecer Cristo como Senhor de sua vida, o cristão, ele então pode entregar ao Senhor em oração as suas ansiedades. E mais do que isso, ele já deve ser grato, porque o Senhor, ele cuida plenamente de sua vida. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Paz.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 5. A vida do cristão é uma vida de paz. O cristão tem a sua mente guardada. Essa paz somente é encontrada em Cristo. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Bons pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, verso 8. Não adianta nós querermos ter uma vida alegre, sem ansiedade, de paz, se nós não guardarmos os nossos pensamentos. Nós precisamos pensar em coisas boas, pensar naquilo que nos traz esperança. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E praticar o que aprendeu. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Filipenses 4, verso 9. Não é adequado que o cristão tenha muito conhecimento e pouca prática de vida. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós temos estudado. Quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu costumo perguntar a eles: o que vocês vão fazer com o que vocês têm aprendido? Então essa é a pergunta para você hoje. O que você tem feito com o que você tem aprendido? A resposta, ou a melhor resposta, é colocar em prática, é ter uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida que mostre Cristo aos outros. O viver bem. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui o apóstolo está se mostrando adaptável às circunstâncias, as mais adversas, as boas ou as ruins. Há quem diga que é muito fácil adaptar-se às coisas boas. Realmente, isso é uma verdade. É fácil adaptar-se às coisas boas. Mas na nossa vida, nem sempre nós somente teremos coisas boas. Nós podemos enfrentar momentos de necessidade, carências, enfermidades, até pandemias nós podemos enfrentar e termos que nos adaptar a esse momento. Nesse ponto, nós precisamos aqui fazer uma observação importante. Há aquelas pessoas que ensinam de modo errado que o cristão não passaria por dificuldades, que o cristão não experimentaria as vicissitudes dessa vida. Isso é um ensino errôneo, sem base bíblica, pois o próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, vai dizer: neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, Cristo venceu o mundo. E o apóstolo Paulo, aqui aos Filipenses, está ensinando ou está dizendo que o cristão deve aprender a enfrentar essas dificuldades de modo a viver bem. Mas como? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aprender a viver bem em meio às dificuldades? O apóstolo Paulo responde quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é aquele que nos fortalece a passar pelos momentos difíceis da nossa vida. Efésios capítulo 6, verso 10, vai dizer assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Para vivermos bem, nós devemos estar fortalecidos no conhecimento de Cristo. Cristo é a nossa força. Ele é quem te fortalece. E caminhando para a conclusão da nossa lição, o apóstolo vai dizer no capítulo 4, verso 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Em Cristo, nós temos supridas todas as nossas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas. Nossa vida, então, deve ser uma vida totalmente dedicada ao Senhor, tendo como alvo o crescimento espiritual em Cristo Jesus. Aí teremos uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida sem ansiedade, uma vida amável e que pratica o que aprendeu. E, finalmente, nós poderemos dizer como o apóstolo: tudo posso naquele que me fortalece. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E concluindo a lição de hoje, eu quero te convidar a orar. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Faz de nós crentes que vivem firmados, dedicados totalmente a Ti, ó Pai. Que nós possamos ter como alvo o crescimento, ó Pai, o crescimento espiritual em nossas vidas, ó Pai. Que nossas vidas sejam amáveis, sem ansiedade, de paz, com bons pensamentos e praticando o que aprendemos, ó Pai. Para que possamos fazer nossas as palavras do apóstolo, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus oramos. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de acessar e curtir o nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso à boa palavra do Senhor. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Cristo e nele vou permanecer. Levar